Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe a sua família, a sua casa e tudo aquilo que leva o seu nome, amém? A palavra de hoje está aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então, irmãos, o Senhor me deu essa palavra para nos mostrar sobre os midianitas. Essa palavra vai falar sobre Gideão, mas aqui eu quero focar com vocês sobre os midianitas, que são estratégias que o inimigo usa para nos abater. Às vezes o inimigo ele não vai impedir você de plantar, mas ele vai impedir você de colher, que é o que os inimigos de Israel aqui nesse tempo estavam fazendo. Os midianitas faziam isso. Não impediam Israel de plantar, impediam Israel de colher, impediam Israel de desfrutar do fruto do seu trabalho, de desfrutar ali de tudo que eles faziam, de tudo que eles plantavam, edificavam ali naquele tempo. E aí, por isso que eles viviam com medo, angustiados, se escondendo nas cavernas, nas montanhas, para fugir dos midianitas. Até que eles clamaram ao Senhor e no meio de toda aquela angústia, no meio de todo aquele sofrimento, eles levantaram um clamor ao Senhor. E o Senhor ali no versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha como é que o Senhor chama Gideão. Aí no versículo 13 ele fala assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E quantas vezes a gente se sente assim tão fraco, fragilizado e questionando a Deus: Ah, Senhor, cadê? Cadê a minha bênção, Senhor? Cadê a minha vitória, Pai? Senhor, esse inimigo está afligindo. Senhor, esse inimigo não está deixando não está deixando desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor tem promessa. Cadê, Senhor, as promessas? Cadê a realização das promessas do Senhor? E ele vai lembrar do Egito, né, das maravilhas que o Senhor fez lá no Egito, quando tirou o povo de lá. No 14, ele vai dizer assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? No 15, Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ali Gideão, ele se sentia pequeno, ele se sentia o menor da casa, ele sentia o improvável, mas era através da vida dele que o Senhor queria libertar Israel. Era através da vida dele que o Senhor queria fazer o milagre que o Senhor tinha preparado ali, porque o Senhor já tinha ouvido o clamor. E os midianitas estavam ali a todo tempo afligindo Israel, não deixando Israel prosperar, prosseguir, né? E muitas vezes o inimigo vai fazer isso na nossa vida também. Até permitir, por exemplo, que a gente vá para a igreja, mas não vai permitir a gente de adorar. Até permitir que a gente consiga uma bênção, a bênção que o Senhor deu para nós, para nossa vida, mas não vai deixar a gente desfrutar, a gente se alegrar com essa bênção, tá? Os midianitas, eles são ladrões de alegria. Os midianitas, eles querem a todo momento roubar a nossa fé no Senhor, colocar a nossa fé em dúvida, colocar assim: Ah, Senhor, cadê? Não foi o Senhor que prometeu essa bênção? Aí a bênção chega e acontece tal coisa. Então, a todo momento, o inimigo ele vai usar essa estratégia aqui dos midianitas para abater a nossa fé,
para nos colocar olhando para o chão e colocar ressentimento no nosso coração, colocar dúvida no nosso coração, nos colocar ali escondidos, com medo. Mas o Senhor, Ele nos chama como Ele chamou Gideão ali, como um guerreiro. E o Senhor, Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. E Ele chama eu e você para a gente guerrear, para a gente se alistar no exército de Cristo. Lá em Efésios 6,10 vai falar da armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, cinto da verdade, sapatos que levam o evangelho da paz. E o evangelho de Deus, ele é poder para livrar, para restaurar, para curar, para prosperar a nossa vida em todos os sentidos. E é isso que o Senhor quer para nós, que a gente vença o inimigo, mas na força que o Senhor nos deu, não na nossa própria força. Ali o Senhor estava chamando Gideão de guerreiro e falando, ó, na força, mas era na força que o Senhor tinha dado para ele, na força que eu te dei, Gideão, vai lá, porque eu já te chamei, eu já te escolhi, Gideão, vai lá e acaba com esse inimigo, vai lá e guerreia, porque a vitória já é sua. E aí o Senhor, ele chama eu e você também pra gente guerrear. Muitas vezes a gente fica falando assim, ah, Deus, tá muito difícil essa batalha espiritual, Senhor, tá muito difícil. Mas às vezes a gente não tá batalhando, a gente só tá apanhando mesmo no inimigo. Porque a gente acaba dando brecha, pegando ali as mentiras de Satanás e acreditando, e a gente vai enfraquecendo a nossa fé. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, como está escrito lá em Efésios, mas é contra os espíritos e potestades. Então o inimigo ele vai a todo momento tentar abalar a nossa fé, tirar de nós a nossa adoração a Deus, né? E porque lá no Egito, quando ele lembra que o Senhor tirou eles do Egito, quando o Senhor tirou aquele povo de lá, o que ele mandava Moisés falar para Faraó? Deixa meu povo ir, para que me preste culto, para que me adore. Então, os midianitas não estavam deixando Israel adorar, igual estava acontecendo lá no Egito. E aí Gideão ficava questionando a Deus, Senhor, o Senhor tirou lá o povo do Egito e tal, mas o Senhor quer que a gente guerreie, para a gente não perder a nossa fé, para a gente não deixar de adorar o nosso Deus, para que a gente preste culto somente ao nosso Deus, que a gente não fique prestando culto para as nossas preocupações, para as mentiras do diabo, porque quando a gente troca a nossa oração pela reclamação, pela preocupação, a gente está colocando o nosso entendimento, o nosso pensamento em outra coisa que não em Deus. E não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente descanse nele, porque é no descanso do Senhor que a gente vai vencendo as guerras. E como que a gente descansa, como que a gente guerreia? Com oração, com jejum, que são armas espirituais também que o Senhor nos deu, com a armadura de Deus nos revestindo todo dia em oração, vestindo mesmo a armadura de Deus, falando assim, ó Jesus, me reveste hoje com a armadura do Senhor, me cobre com o teu sangue, porque é na autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que já foi derramado pela minha vida e pela sua, que a gente consegue vencer as investidas do inimigo. É o Senhor quem guerreia por nós, mas nós precisamos nos posicionar, nos cobrir mesmo com as armaduras de Deus e falar assim, ó, hoje eu me alisto aqui no exército de Deus, porque Ele me chamou, Ele me chama de guerreiro, Ele me chama de guerreira de Deus, de filho e filha de Deus. Então nós precisamos guerrear, nós precisamos tomar posse daquilo, das palavras, da verdade de Deus, daquilo que o Senhor fala a nosso respeito. O Senhor nos chama de filho, de filha, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Então, nós precisamos crer nessa verdade, na verdade da palavra de Deus e não nas mentiras do inimigo. Porque o diabo a todo momento ele quer tirar ali a nossa fé. Ele quer minar a nossa fé, ele não quer deixar a gente desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, das promessas que Deus já liberou para a nossa vida, das bênçãos que o Senhor tem para nós nas regiões celestiais. Então, aqui no 16 diz assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti.
E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. E ele ainda pede um sinal, porque a fé dele estava colocada em dúvida ali. Ele estava titubeando. E às vezes a gente, como ser humano, a gente é limitado mesmo, sabe? A gente vai ficar pedindo sinal para Deus. Eu também já fiz isso, de ficar pedindo sinal. Deus, é o Senhor mesmo que está me pedindo isso? É o Senhor que está me chamando de nação eleita, de sacerdócio real? Como é isso, Senhor? Como assim? Logo eu sou tão improvável, Deus. A gente se acha tão pequeno, né? Tão pequeno, tão pequena. Mas a gente precisa se apropriar mesmo da palavra de Deus, das verdades de Deus sobre nós. E é verdade, sim. O Senhor nos chama para ser guerreiros e guerreiras do Senhor, para vencer toda a obra do maligno. Porque nós, em Cristo, já somos mais que vencedores. Foi Jesus que venceu por nós lá na cruz. Jesus já venceu, a vitória já é nossa. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas precisamos nos posicionar em Deus e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Aqui no versículo 23 diz assim: diz-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E ali Gideão construiu um altar de honra ao Senhor e lhe deu este nome: e o Senhor é paz. Então, o Senhor, ao mesmo tempo que Ele nos chama para guerrear, Ele nos chama para tomar posse da paz que só o Senhor pode nos dar. Às vezes a gente vai estar ali no meio de um cenário turbulento, passando por guerras e situações assim, que a gente pensa que não vai conseguir vencer. Mas Deus nos dá força, revestimento, paz, poder da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, que é na força dele, não é na nossa, é do jeito dele, não é do nosso. Mas a gente precisa se posicionar e orar, crer que o Senhor está com a gente, crer que é o Senhor que está nos chamando, nos levantando, nos revigorando e nos convidando a cada dia para a gente se revestir das armaduras de Deus. A gente já está nos fins dos tempos, a gente só estudar a Bíblia mais profundamente, a gente vai ver que a gente já está nos últimos tempos da igreja na Terra. Então, o diabo vai tentar a todo momento querer tirar a gente da presença de Deus. Muitas vezes ele não vai querer tirar a gente dentro da igreja, mas dentro da igreja, dentro da comunhão ali dos santos, ele vai tentar tirar a nossa adoração, vai tentar colocar a preocupação, vai tentar tirar a nossa alegria. E a gente precisa a todo momento guerrear em favor da nossa família, da nossa casa, daqueles que o Senhor nos direcionar para orar, para interceder, nos direcionar, a gente ficar sensíveis ao Espírito para jejuar, para declarar a palavra de Deus, para entoar louvores ao Senhor e descansar. Porque é no descanso que a gente tem a vitória, né? A confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, mesmo que a gente está na maior guerra, na maior luta, mas a gente vai guerrear, confiando que é o Senhor que nos dá a vitória, que a nossa vitória já é garantida por meio da autoridade do nome de Jesus, por meio do sangue do Cordeiro que já foi derramado pela minha e pela sua vida. Amém? Então, creia nessa palavra, medite nessa palavra e seja revestido hoje, nesse momento, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, te revestindo com as armaduras de Deus, te dando força e vigor para você continuar, permanecer firme na videira verdadeira. Se tem a videira verdadeira é porque tem várias outras falsas. Então, que você permaneça firme em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, e que Ele vai te dando força, capacidade, aumentando você, esticando ali os seus músculos espirituais. A gente precisa fortalecer o nosso músculo espiritual, a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa descansar no Senhor. É uma arma espiritual também o descanso em Deus, para que os midianitas sejam todos destruídos da nossa vida, que toda armadilha de Satanás seja destruída em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, que a vitória é sua e que toda a armadilha do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. Todo midianita, toda armadilha do inferno, toda arma preparada contra você e sua casa não prosperará. Em nome de Jesus, nós somos mais vencedores em Cristo Jesus, que nos dá a vitória,
que nos pega pela mão, guerreia conosco, acampa os anjos do Senhor ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te proteja, te livre e que você seja revestido mais uma vez através da palavra do poder de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.